Olá, pessoal, boa noite. Mais uma vez aí estamos juntos para uma edição do nosso programa Educação em Foco. Programa esse patrocinado pelo Sindicato dos Professores de Campos e São João da Barra. Tem os patrocinadores, né? Mas eu já começo esse programa falando um pouquinho para você, professor da rede particular, que já está valendo o reajuste de 5% no seu salário. Hoje é dia 19, né? Então, o reajuste já foi, o acordo já foi assinado. Então, quinto dia útil do mês de junho, você já vai receber com esses 5%. Fiquem atentos. Qualquer coisa, se a escola não pagar, denuncie, ligue para o sindicato, mande um WhatsApp qualquer hora do dia. Da noite não, né? Não convém, né? Mas qualquer hora do dia. 999-555-339. Manda um zap denunciando. Você não precisa dizer o seu nome. O importante é o fato. As denúncias que o sindicato recebe, a gente sempre foca no fato do não pagamento de reajuste, do atraso de salário, enfim. Existe uma série de irregularidades que infelizmente ainda acontecem, mas só com a sua ajuda, só com a sua informação, o sindicato vai poder agir em sua defesa. Enfim, já deram uma olhada que hoje nós temos um convidado. Eu falo que cada programa aqui é único. A gente sempre busca, né, um tema relevante, e hoje o tema, daqui a pouco vocês vão conversar aqui com a gente, né, é educação financeira nas escolas brasileiras. Como proceder, a sua importância, como é que é essa educação financeira? Será que nós, enquanto professores, cidadãos, somos educados financeiramente? É uma pergunta aí que a gente já deixa no ar, né? Mas daqui a pouco. Antes disso, deixa eu dar uma boa noite pro pessoal ali, olha lá. A Cristiane Artires, boa noite, Cristiane. Marília, boa noite. Verônica, Vitorino, boa noite, Marilza. Tem mais gente ali dando... Só um bocadinho, meu amigo, faz favor. Boa noite. Raquel Siqueira, melhorou, agora tá bom o som. Tem mais gente? Sobe um bocadinho. Verônica, boa noite, Marília. Vamos lá. Os nossos patrocinadores. Vamos ao primeiro. O som. Calma aí, que o nosso amigo Josiel, esse é o Josiel famoso que a gente chama ali, que no final abre a mão dizendo 5 minutos. Ele não precisa dizer 5 minutos, né? A mão já diz tudo, né? Josiel deu um ajuste aqui no fio. Enfim, nosso primeiro patrocinador, vamos lá. Restaurante do FAD. Essa semana o Caio. Quem foi buscar foi a sua mãe, né? Foi a Raniele, foi buscar lá o prêmio, um kit, comida árabe para 4 pessoas. O Caio, lembra do sobrenome do Caio? Não lembro não, né? É um sobrenome estranho. Buiá, né? Caio Buiá. Caio Buiá, que ganhou do sorteio, e a mãe dele foi buscar o kit ontem não, sábado. Então tá aí, o restaurante do FAT funcionando no Automóvel Clube Fluminense, comida árabe brasileira e churrasco a quilo. Você também pode pedir 99713-2969. Lembrando que para o Automóvel Clube, se você for ao restaurante do FAD, você não paga o estacionamento. Ali na 13 de maio, em frente à Secretaria de Fazenda, tem um estacionamento enorme, antigo do Automóvel Clube, né? E ali você para o carro, diz, vou almoçar no FAD. Tem um corredorzinho bem curtinho, você passa pelo corredor, já sai à beira da piscina no restaurante do FAD. E ali, meu amigo, você tem uma comida maravilhosa, o FAD sempre com um sorriso, te agradando de toda forma, para você ter um ambiente agradável para fazer a sua refeição. Sempre de segunda a sábado, e aos domingos, às vezes, ele faz para eventos. Por exemplo, no Dia das Mães, ele abriu domingo, lotou, deu gente, né, bastante gente lá. E é uma comida que você sai de lá satisfeito com o preço em conta. Se não me falha a memória, o quilo estava R$ 64,90. Lembrando que na hora de pagar, você dizendo que assiste o programa Educação em Foco, você ainda ganha 10% de desconto. Não é aquele 10% fake, não. 10% na hora de você pagar. Aquela hora final, aquela hora... Porque é muito fácil dizer, aqui tem 10% de desconto. Não. O negócio é na hora de pagar. Deu 30%, 10% cai para 27%. Olha aí que beleza. Já tem gente ali dando mais boa noite. Boa noite, Átila.
Manda um alô pro povão de Campo Limpo. Alô, pessoal de Campo Limpo, Mineiro, Saturnino Braga. Vamos lá, pessoal da Baixada Campista. Mussurepe, Baixa Grande, Boa Vista. Se eu não tô com a memória ruim, depois de Boa Vista vem Santo Amaro e finalmente Farol. Não é isso? Aí vai Xexé, Farolzinho, também encerrou. Aí o Oceano Atlântico não tem como passar mais não. Não é isso, Átila? Me corrija aí se eu estiver errado. Né? A sequência aí que você fez, né? Campo Limpo, Mineiros, vai chegando até o Farol. E o outro nosso patrocinador, Hortifruti das Palmeiras, com as promoções da semana. Cadê? Solta o vídeo aí com as promoções bombásticas do Hortifruti das Palmeiras, sempre um perto da sua residência. Solta aí pra gente o vídeo. Explosão de preços baixos. Hortifruti das Palmeiras. Chuchu, 99 centavos o quilo. Mexerica Pocã, 1,99 o quilo. Abóbora madura, 1,99 o quilo. Banana da terra, 3,99. Laranja pera, 3,99 o quilo. Ovos brancos cartela com 30, 19,99. Inhame, 3,99 o quilo. Abacate, 3,99 o quilo. Maracujá, 7,99. Uva Vitória, 7,99 a cartela. Limão, 3,99 o quilo. Mamão papaya, 1,99 a unidade. Hortifruti das Palmeiras, sempre uma loja perto de você. Vai lá! Arrocha, mamãe. Os Palmeiras não tá com brincadeira, não tá brincando com ninguém não, hein? Você viu ali? Chuchu, 99 centavos. Puxa vida, você faz muita coisa. Eu sempre falo aqui no programa, né? Chuchu você faz a milanesa, não precisa nem de carne no almoço. Nossa, muito bom. Chuchu ao molho branco, suflê de chuchu. Chuchu, você... Nossa... 99 centavos. Banana da terra. Cadê aquela foto com os preços para eu fazer um comentário aqui? Que a gente tem comentário. Banana da terra, 3,99. Também muito barato. Ovos também, o preço dos ovos reduziu. Olha ali. Laranja pera. Despencou, 3,99. Mexerica Pocã também tá na época, né? Daqui a pouco, quando chega meado de junho, pro final, já não acha. 1,99 a mexerica Pocã. Limão, 3,99. O que me chamou mais a atenção foi isso. Os ovos, né? Praticamente R$19,99 com 30. Os ovos eu acho que não sobe mais não, né? A galinha já fez as pazes, né, com as pessoas aí, porque andou um tempo rebelde e agora também, se não fizer as pazes nos ovos, já tá com a gripe aviária lá no sul. Eu tenho a impressão que com esse bloqueio, isso aqui é uma opinião minha, um comentário só apenas, com esse bloqueio comercial de vários países não comprarem frango durante os próximos 60 dias, o preço do frango aqui no Brasil vai fazer assim, ó, zoom, vai despencar. Vai aumentar a oferta, não tem para quem vender lá fora, e aí nós vamos comer frango com força, né? Vai ter dia que a gente vai sair assim, ó, do almoço, porque balançando, batendo asa. Brasileiro vai se adaptando ao que pode, né? Café, se você fazia 2 vezes, já está fazendo uma, vai levando. A carne também eu senti que deu uma regulada aí, não tá aquela coisa tão absurda. Mas o frango, eu acredito, na minha humilde opinião, que eu não sou economista, que nos próximos dias vai despencar. Vai ter muita oferta de frango e não vai ter para quem vender. Então, o mercado interno vai ganhar no preço. Enfim, pessoal, vamos ao nosso vídeo, aquele vídeo motivacional que foi ofertado ontem a mim. Deixa eu ver se ela está assistindo aqui. O vídeo motivacional de hoje é da minha amiga que está morando lá em Gruçaí, Luciana. Ela não respondeu aqui ainda, mas ela vai assistir. A professora Luciana é uma professora antiga da prefeitura, sempre trabalhou na localidade de Campo Novo com alfabetização. A Luciana passou para mim esse vídeo. Eu falei: olha, Luciana, amanhã nós vamos iniciar o programa com o seu vídeo, porque é um vídeo, ela disse que era inspirado na minha pessoa. Que é isso? Eu não sou isso tudo, mas vocês vão assistir o vídeo da Luciana Soares, ó. Beijão, Luciana, grande professora alfabetizadora do município, da rede municipal de Campos. Deve estar perto de se aposentar, não sei, porque é muito antiga e muito boa professora. E ela passou esse vídeo de reflexão pra gente. Solta pra gente aí, José.
Este mês, aqui nos Estados Unidos, em Chelsea, no Michigan, uma livraria decidiu mudar de endereço. A nova loja ficava a apenas uma quadra de distância, mas ao invés de empacotar livros em caixas e contratar caminhões para fazer a mudança, a comunidade decidiu fazer diferente. Mais de 300 pessoas se reuniram, formaram uma corrente humana. De mão em mão, livro por livro, elas moveram toda a livraria com presença, gentileza e intenção. E o mais incrível, os livros chegaram à nova loja exatamente na mesma ordem em que saíram da antiga. Não foi preciso reorganizar, porque onde há conexão, há harmonia. Essa cena, que parece pequena, fala de algo imenso. Fala sobre a união, sobre gentileza, sobre o poder de uma comunidade que escolhe somar e não simplesmente esperar. Na vida, a gente também carrega histórias, pesos invisíveis, sonhos que às vezes parecem pesados demais para levar sozinho. E quando alguém estende a mão, tudo muda. Porque ajudar não é sobre fazer muito, é sobre estar ali. É sobre dizer em silêncio, eu estou aqui com você. Essa corrente não transportou apenas livros, ela moveu corações. Ela lembrou a todos que pertencemos uns aos outros, que juntos a travessia é mais leve. E que quando você ajuda alguém a carregar o que pesa, você também fica mais forte. E eu deixo aqui uma pergunta para você refletir com o coração. Você pode não conseguir fazer uma grande mudança na vida de alguém, mas será que você não poderia ajudar a carregar um livro? Ou uma caixa? Ou talvez uma dor? E se a gente começasse a olhar mais para a nossa comunidade, para quem vive ao nosso redor, ao nosso lado? Talvez o mundo não precise de heróis solitários, mas de mãos estendidas, de olhares atentos e de pessoas que escolhem fazer parte, mesmo que com gestos simples. A magia em ajudar alguém é descobrir que enquanto você leva alívio, você também se cura. Quando um coração se dispõe a ajudar, ele se torna casa para muitos outros que não sabiam onde morar. Pense nisso. É isso aí, Alan. Forte, sem legenda, não tem muito o que falar, né? Ele já falou tudo. A Luciana já está ali, ó, interagindo com a gente. Beijão com todo respeito. Muito obrigado pelo carinho, Luciana. Ela me mandou essa mensagem ontem e eu já tinha outra mensagem para o programa de hoje. Eu falei, não, troquei. Falei, vou colocar essa aqui porque é muito forte, né? Se todo mundo estender as mãos, a gente forma um grupo só e vai adiante. A população, principalmente brasileira, né, gente? A gente fala assim de forma geral, o negócio tá meio confuso, né? Os últimos dias têm mostrado uma certa confusão mental em algumas pessoas. Essa questão do bebê reborn tá... tem hora que eu acho que é brincadeira disso tudo, tá? Parece que eu tô assim, isso não é verdade. Eu tava dormindo, sonhei, mas tem gente levando a sério essa questão de brincadeira. E não é brincadeira para muitas pessoas. Passa pelo psiquiátrico, pelo psicológico. Com tantas crianças no mundo, crianças assim, sem pai, sem mãe, sem alimentos, morrendo de fome, e pessoas se apegando a bonecas de silicone, de formato bastante próximo ao natural. Eu não sei se essa é uma onda mundial ou se é só aqui no país, só no Brasil. Não sei, se alguém souber de casa pode até comentar. Boa noite, Eli, grande Eli, amiga da prefeitura. Eu não sei, entendeu? Mas que é muito doido você ficar tratando uma boneca de silicone como se fosse gente. E Josiel, vamos dar risada. Aí quando cresce essas bonecas, o pessoal não estava debochando na internet. Eu vou fazer o quê? A gente tem que rir da loucura alheia. Quando cresce, vira aqueles bonecos da estrada que ficam fazendo sinal. Você percebeu? O bebê reborn, quando cresce, vira aquilo que fica balançando bandeira para mostrar acidente, mostrar obra, né? Geralmente é obra. É duro, gente. A gente está precisando de tratamento. Quando eu falo a gente, eu falo assim, um grupo grande de brasileiros. Não sei se isso aí é uma coisa do mundo inteiro, mas aqui a gente tá
preocupante. Enfim, vamos dar boa noite ao nosso entrevistado do dia, né? Da noite aí. Professor Alain, boa noite, amigo. Boa noite a todo mundo. Boa noite, pessoal de casa ali. O tema de hoje, pessoal, educação financeira. Conta pra gente como é que iniciou esse estudo na sua vida, Alain. Primeiramente quero agradecer o convite, né? Eu acho que educação financeira é um tema que a gente aproxima mais precisa cada vez mais colocar isso em pauta, porque é um tema muito relevante. E com o trabalho que eu tenho desenvolvido na minha vida e na vida de outras pessoas, eu tenho observado que isso cada vez mais tem que ser colocado em pauta no dia a dia das pessoas, porque é importante. A minha história com a educação financeira, ela começou há 7 anos atrás, né? Porque como a maioria das pessoas que eu atendo, em algum momento eu percebi que a minha vida, de uma forma geral, não estava avançando mais. A gente evolui, né? Cada um tem a sua história, vai evoluindo, mas eu percebi que a minha vida não estava evoluindo mais. E aí, ao parar para analisar, eu identifiquei que a questão financeira foi uma questão que estava sendo um impedimento para mim ali. E aí, a partir disso, eu fui buscar conhecimento com quem sabia. Então, eu comecei a fazer um curso com um amigo, né? Ele tinha um curso. Eu tinha passado por um processo antes de desenvolvimento pessoal, e nesse processo eu conheci esse amigo que estava falando bem nos bastidores, vou começar um curso de finanças, era isso que ele chamava na época. Você quer participar? E eu sempre muito estudioso, sempre gostei de aprender coisas novas, e aí eu, cara, tô dentro, vamos embora. Aí comecei a aplicar o que eu estava aprendendo ali, bem o básico sobre organização financeira, entender como que o meu dinheiro funcionava na minha vida financeira, que é uma questão que é muito simples, mas é um diferencial, que é uma coisa que é diferencial quando a gente entende, né, da onde o meu dinheiro está vindo e para onde ele está indo, em que velocidade ele faz isso. E a partir dali eu fui colocando isso em prática, fui vendo os meus primeiros resultados. E o legal é que dentro desse curso ele me convidou para ser o educador financeiro. Entendi. Porque ele falou, poxa, você está tendo tanto resultado aqui com o pessoal da turma, você não quer ajudar as outras pessoas que estão no Uma espécie de monitoria, no caso. E aí eu, professor, né, também que sou, falei, cara... Ele dá aula de educação física também, pessoal. Quero ajudar sim, então fui ajudando outro, e o pessoal foi tendo resultado, foi evoluindo. Você hoje dá consultoria a pessoas, a cidadãos. Hoje eu trabalho com mentorias financeiras individuais, em grupo, faço palestras. Independente da renda da pessoa. Independente. Eu trabalho com a pessoa física, né? E aí eu sempre faço um diagnóstico com a pessoa para entender em que momento ela está na vida financeira. Eu comento lá em casa, comento muito com a minha esposa, que tem gente... isso aqui é pura verdade. Tem gente que pode ganhar um salário de 20 mil que ela vai conseguir dever 30 no final do mês. É impressionante. É uma desorganização fora do comum. E ao passo que eu conheço gente que sobrevive, né, vamos dizer assim, com um salário mínimo, 2 salários mínimos, e consegue fazer espichar para um mês inteiro e no final ainda sobrar uns 100, 200 reais para uma emergência, para um medicamento que adoeceu inesperadamente. É algo assim que, como a gente veio conversando no carro, não é uma questão apenas de números. Não é isso? Exatamente. Passa também pela questão de comportamento. Lembra que você falou isso dentro do carro? Exatamente. Porque não adianta, não é o que você ganha, é como você gasta. Isso. Não é isso? Então, quando a gente estuda educação financeira, é importante as pessoas entenderem, e isso é uma coisa que ainda é difícil de as pessoas conseguirem associar na vida delas, que a educação financeira ela não fala só sobre números. Ela está diretamente ligada a como você se relaciona com o dinheiro. E se a gente estudar um pouquinho mais, você consegue entender que o dinheiro ele tem um cunho muito emocional na nossa vida. Então, a forma como você aprende a lidar com o dinheiro, e isso vem muito dos nossos pais, das pessoas que eram significativas ali nessa área da nossa vida. A pessoa que eu olhava e falava, puxa, eu quero ser esse modelo aqui, ou esse modelo é o único que eu tenho para poder colocar em prática. Então, o que acontece? As pessoas acabam interagindo com o dinheiro na vida dela de forma intuitiva. Porque elas não sabem que para você ter uma vida financeira saudável por longo prazo, você precisa de um método.
E foi isso que eu fui aprendendo, que você tem que ter um método. E não é nada mirabolante, você só precisa entender como que você aprendeu a dar significado ao dinheiro, né? O que o dinheiro significa para você e como você vai usar ele de acordo com as suas prioridades, com seus valores, com o que de fato é importante. Eu tenho muito cliente, por exemplo, que ele chega na minha mentoria com uma mentalidade e aí quando ele vai percebendo a real função do dinheiro na vida dele, as prioridades dele mudam. E é ali que está a virada de chave. Não é uma questão de que ele ganha muito ou pouco. Não tem relação com isso. A relação a ligação dele com o consumo, com o uso do dinheiro. Eu andei muito tempo na minha vida, vida de professor, né? 30... Esse ano agora, 93, eu comecei dando aula, então vou fazer 32 anos agora em outubro, que eu comecei a trabalhar dando aula. E por muito tempo, eu sou considerado mão de vaca na família, tá? Fred é mão de vaca. Mas é um mão de vaca que as pessoas não conseguem, às vezes, reparar. É um mão de vaca que tem um carro, tem uma casa na praia, né? É um mão de vaca que nunca pede um centavo emprestado a ninguém da família nem amigo. É um mão de vaca que nunca deixa de fazer suas coisas dentro de um certo equilíbrio. É um mão de vaca que nunca pegou dinheiro emprestado, nem com a agiota, né? Vamos chamar assim, nem com o banco, não tem empréstimos consignados ainda. Não estou dizendo que eu não vá precisar, mas até então eu não precisei. Então é aquele mão de vaca que vale a pena, vamos dizer assim, concorda? Um mão de vaca consegue viver, consegue fazer o que é possível, mas dentro de um certo limite. Mas algumas pessoas que não têm limite rotularam, Fred é mão de vaca, mas só que Fred nunca pediu dinheiro a eles, entendeu? É um mão de vaca amigo, né? Um mão de vaca camarada, porque na verdade eu dou conta das minhas despesas, dos meus problemas financeiros, mas sem pedir ajuda, né? Então, o que eu gosto de falar quando surge esse tema? Isso é uma coisa que vale a pena eu compartilhar também, que dentro da minha história de vida, da minha família, eu fui a primeira pessoa a se atentar para essa área da minha vida, né? E como a gente não tem essa cultura da educação financeira, isso acaba por algum período da sua vida sendo um assunto muito solitário, tá? Mas o que eu quero que as pessoas entendam? Que a questão do dinheiro não tem a ver com que você use o dinheiro, você vai ser mão de vaca. Muitas pessoas que chegam para fazer uma conversa, um diagnóstico comigo, elas vêm com essa crença de que elas vão precisar, por exemplo, parar de fazer tudo o que elas gostam para economizar. Não. E aí, nos primeiros encontros, eu já mostro para ela o seguinte: a questão aqui não é você de início, não é você parar de fazer o que você gosta. A educação financeira não é para isso. A questão é você usar o seu dinheiro para as coisas que você gosta primeiro. Isso é uma coisa que muda muito a perspectiva, porque vai até contraditório ao que a gente fala, né? Você tem que economizar e tudo mais. Mas o que a gente está querendo dizer aqui? Que quando a gente vai, por exemplo, fazer um orçamento financeiro, que é o básico assim, para você ter uma vida financeira saudável, você tem que colocar em prioridade o que você tem como despesas que são burocráticas e tem que colocar como prioridade despesas que são importantes para você, para sua família. E depois tem as despesas eventuais, aquela que você não esperava. Então, também. E a partir daí você vai começar a construir o seu patrimônio. A gente vai bem numa estratégia, construir uma reserva de emergência, para justamente você não ter que estar pegando dinheiro com terceiros, que a gente diz, né? E esfolando lá o seu cartão de crédito. Seja ele quem quer que seja. O cartão de crédito. Eu já tive clientes também com dívidas com agiota e é muito triste isso. Mas o que eu quero que as pessoas entendam? Quando você for começar a dar início aí na sua vida financeira, você não tem que entrar com essa barreira. Isso é uma grande mentira que as pessoas acreditam para validar o comportamento que elas não estão conseguindo dar certo. O comportamento errado, né? A questão do consumo excessivo, do tudo descontrolado. Tem gente, eu conheço, né? Eu conheço, mas eu nunca cito nomes, né? Essa parte assim. O mundo vai acabar hoje. Tem gente que recebe o salário num dia, no outro dia não tem mais nada. Não, deixa viver. Não, gente, olha só, pensa um cadinho, esse viver
a gente não sabe quando que a gente vai partir. A gente não sabe. Não há esse registro da gente saber quando que a gente vai para outra vida. Então, aí gasta tudo num dia. Recebeu, gastou no outro dia. Você vai passar 20 e tantos dias sem nada. E o mundo não acabou no outro dia. Exatamente. Nem você, nem o mundo. Exatamente. Dureza, hein? Uhum. A grande sacada, eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que é assim: nós, independente da fase de vida que a gente vai estar, a gente vai ter os nossos desejos, que eles são ilimitados. Então, se hoje, por exemplo, hoje eu tenho um filho que há 6 anos atrás, 7 anos atrás não tinha filho, mas eu tinha alguns desejos pessoais. Hoje eu tenho um filho e são outros desejos como pai. Só que os nossos recursos, eles são limitados. Então, quando a pessoa vai olhar para a vida financeira dela, ela precisa entender isso. Que dá para ela fazer tudo o que ela quer, mas ela precisa saber administrar cada coisa no seu tempo, porque aí ela consegue ter uma vida financeira saudável, pagando as contas, usufruindo do dia dela no presente e, o mais importante, conseguindo manter uma vida financeira que vai proporcionar para ela uma vida melhor no futuro. Porque foi o que você falou, isso é cultural, né? A gente tem a premissa do imediatismo, cada vez mais a gente está preso nisso, só que a gente esquece que o dia de amanhã vai vir. Então, é o que você falou. Eu vou usar tudo hoje, vou fazer tudo hoje, porque depois eu morro, fica tudo aí. Mas aí a pessoa não morre. Faz como? Aí tá endividada. Geralmente não morre. Tá com problema de saúde. Fica aí pedindo ajuda. Ali, minha irmã, olha lá. Um depoimento de uma irmã. Olha que eu vou te entregar também, hein? Quanto tempo você é mais velha do que eu, hein? Mão de vaca organizado, tá vendo? Assim eu sou conhecido na família. Viu? Olha o rótulo aí. A gente vai tendo esses adjetivos. Isso é bullying. Isso é bullying. A Luciana fala, um tema relevante, tão necessário nas escolas e nos lares. Volta um cadinho, meu amigo. Sou uma pessoa de vitórias e conquistas, porque desde criança aprendi com minha mãe a ser organizada em tudo, principalmente nas finanças. Legal. Então, também sou mão de vaca. Pois é, mas não deixa de fazer o que quer. A gente tem que ter controle, né? Não dá para sair torrando tudo. Você imagina, a vida inteira sendo professor de inglês, mas nunca fui aos Estados Unidos. Aí você vai dizer assim, poxa, e o aluno, às vezes, adolescente, não entende. Professor, você já foi aos Estados Unidos? Professor, você já foi quantas vezes na Europa? Já foi quantas vezes? Eu, nenhuma. Me faltou tempo. Eu brincava assim para poder descontrair. Mas, na verdade, não faltava tempo. Esse tempo até tinha. O que faltou foi prioridade para ir viajar. Então, numa certa idade, eu muito novo, com 20 e poucos anos, eu já tinha um apartamento. Com 35 eu estava com casa, carro e um apartamento em Guarapari. Era pequeno, mas era meu. Com 50, que eu tenho agora 51, eu tenho X, Y, Z. Né? Eu não vou fazer minha declaração de imposto de renda aqui, que não há necessidade. Eu só estou falando que é o seguinte: a viagem para os Estados Unidos foi ficando. A viagem para a Europa foi ficando. E nem com isso eu deixei de ser um professor de inglês, de certa forma, regular. Né? Consegui me aprimorar, fiz a pós-graduação em língua inglesa, pratiquei muito dando aula em cursos. Então, tem uma certificação de Cambridge, que é uma certificação que vale para a vida inteira, de influência no inglês internacional. Quer dizer, não foi o dinheiro que eu deixei de gastar numa viagem para o exterior que eu deixei de ser menos ou mais no sentido de educação de professor. Exatamente. Apenas minhas prioridades foram diferentes de uma viagem para o exterior. Exatamente. Mas isso um adolescente não entende, né? O professor de inglês, ele tem que ir para a Europa todo final do ano. Que é isso? Disney, Nova York. Férias do professor de inglês é em Nova York. Você acha que vai passar em Gruçaí? Não. Sabe, vai fazer o que em Gruçaí, um professor de inglês? Não, Nova York. No outro ano ele vai para Londres. Vai percorrendo esse mundo todo. Mas não, eu não fui. E aí? Mas eu comprei uma casa em Gruçaí. Quer dizer, é tudo relativo, né? Você tem que saber quais são suas prioridades. Exatamente. E isso, Alan, pode ser ensinado desde quantos anos numa escola? Não, então, a educação financeira, ela pode ser ensinada desde novinho, né? A partir do momento que a criança, ela já tem uma percepção de que ela pode ter uma recompensa se ela tiver algo para trocar.
Isso já é educação financeira. Boa. Porque o que acontece? Já começa em casa, no caso. Antes da escola. A gente tem muito essa discussão, né? A educação financeira tinha que ser... onde que eu tinha que ter aprendido? Não aprendi em casa, não aprendi na escola. E, de fato, ela tem que estar presente na escola, tem que estar presente em casa. E ela tem que estar presente na vida das pessoas que estão agora também buscando. Porque tem muito isso, né? Puxa, beleza, eu não aprendi com os meus pais, eu não tive educação financeira em casa. Esse é um assunto que não se falava nem em casa, nem na escola. Né? Não se falava, até porque os nossos pais não aprenderam. Não. Tá? Não. Então, como eu falei no começo, a gente vai aprendendo a lidar com as nossas decisões financeiras de forma intuitiva. Então, na medida que vão acontecendo alguns problemas, eu vou aprendendo. Então, eu vou tomando decisões. E isso vai fazendo com que eu resolva as coisas, ou tente resolver, sem ter uma estratégia, porque eu não consigo repetir. E aí pensa comigo, uma pessoa que está trabalhando muito, está estressada, emocionalmente esgotada, ela tem o dinheiro como uma válvula de escape, ela vai tomar uma decisão financeira. A chance de ela tomar uma decisão financeira ruim é muito grande. Então, tem gente que usa o cartão de crédito como saída para problemas emocionais, né? O cartão de crédito, ele vira um vilão ali, né, na conversa, mas ele é quase usa um Rivotril, o dinheiro. Quase um Rivotril plastificado, né? Usa o dinheiro como uma válvula de escape. Como, de novo, quando é fácil, como educador financeiro, identificar que, na maioria das vezes, quando a pessoa tem um vício, que é às vezes uma compulsão financeira, que esse problema não está ligado ao dinheiro, está ligado a uma questão pessoal ou familiar. E aí a gente vai trabalhando sobre isso, entendeu? As finanças comportamentais falam muito bem disso. Mas, respondendo a sua pergunta, a educação financeira parte do seguinte princípio: você tem uma recompensa, agora você precisa trabalhar para ter, você precisa de algo para trocar por essa recompensa, só que esse algo você vai aprender a trabalhar para ter esse algo. Eu tenho um filho de 6 anos que hoje ele entende como que o dinheiro funciona, de onde o dinheiro vem, para que serve. Eu acho que o princípio é aqui, você entender para que serve o dinheiro. E aí, como eu falei naquela hora dos valores, se eu aprendo, vamos lá, eu tenho o meu pai e a minha mãe ali como minhas referências financeiras. Então, eu tinha lá o meu pai, que era um exemplo, né? Meu pai que era gastador, minha mãe que poupava demais com medo de ficar sem dinheiro. Um dos dois vai ser uma referência para mim. Então, quando eu for para a vida financeira, minha vida adulta, e eu não tenho nenhuma técnica, nenhum método para poder utilizar, eu vou usar um dos dois como referência. Então, eu posso ficar como a minha mãe, uma pessoa com um valor financeiro de segurança muito alto, e ser aquela pessoa, que eu já tive muitos clientes assim, que não gosta de gastar nem um tantinho. Avarenta que fala, né? E aí ela fica com medo de arriscar, com medo de tentar. Hoje eu trabalho falando sobre investimentos também. Tinha uma novela chamada Nonô Correia. Tirar as pessoas da poupança para elas pararem de perder dinheiro com a inflação, mas falar de investimento para algumas pessoas é um trauma, porque ela acredita que ela vai perder o dinheiro todo. Mas eu mostro para ela que existem situações que ela vai conseguir fazer investimentos como se ela estivesse na poupança, só que não perdendo dinheiro lá. Ou eu posso ir pelo outro lado, do meu pai, que gastava o dinheiro e o dinheiro vira uma representação de que ele proporciona muito prazer, diversão. E aí eu não guardo nada. Então, como a maioria das coisas na vida, a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Então, se eu não tenho ponto de equilíbrio, eu vou estar tendendo para mais ou para menos, o que não é bom em nenhum dos casos. Então, é isso que eu vou ensinando para as pessoas. Primeiro, quais são as suas metas, seus objetivos? Você falou que, eu não fui para a Disney, não fui para fora do país. Não tem problema nenhum nisso. Você não foi porque você não quis. Sim. Mas se você pudesse, você teria ido. Porque outras coisas eram mais importantes para você naquele momento. Sim. Entende? Então, a gente precisa entender isso. O que é prioridade? Eu faço essa primeira pergunta, meu querido. Me diz aí, quais são as suas prioridades de vida? E a pessoa vai contando. E aí a gente vai aprofundando mais. Por que isso aqui é importante para você agora? E por que você não está vivendo sobre essa prioridade? Aí a pessoa vai contando, vai mostrando. E aí eu vou com a técnica, ensinando a ela a ajustar a vida financeira dela para que ela chegue no ponto de ter equilíbrio financeiro, dinheiro sobrando, e a partir dali ela vai construindo uma nova forma de fazer. A vida é engraçada, essa questão da viagem para o exterior, né? Eu não fui, mas pude proporcionar a minha filha que fosse, né? Eu tenho gêmeas, uma das gêmeas quis ir, a outra não quis ir. Deus sabe de tudo, né? Você já entendeu, né? Com certeza. Multiplica por 2. Enfim, uma não quis ir. Se ela quisesse ir, eu ia dar o jeito. Só uma que foi. E aí, hoje, com 51 anos, eu não tenho a mínima vontade de ir visitar os Estados Unidos. Para mim, é um país que
O encantamento que um dia eu já tive foi perdido, entendeu? Pessoas, um grande número, prepotentes. Eu sofri para conseguir o visto para minha filha como turista ir para os Estados Unidos. Aquilo, sabe que é jogar um balde d'água? Eu precisei viver aquilo para eu falar assim, ainda bem que eu não deixei de comprar as minhas coisas para ir para um exterior como os Estados Unidos. Porque o brasileiro, aqui dentro do seu país, é tratado como lixo pelo consulado lá no Rio. É impressionante, meu amigo. Eles acham que todo mundo, desconfiam de todos. Então tem a opção de guarda que faz revista. Você tem que deixar o seu celular nas inúmeras bancas na porta do consulado dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Você aluga um localzinho para você guardar o celular, porque jamais você entrará com o celular. Por que esse medo? Por que esse medo? Bomba? Filmagem de como está sendo tratado? Qual é o medo dos americanos? Por que esse temor? Você está entendendo a coisa? Aí eu tomei ranço. Eu falei, gente, que povo nojento para você. Uma das perguntas da entrevistadora, né? Porque tem que acompanhado, como é menor de idade, tem acompanhado com os pais, né? Uma das perguntas que ela fez a mim é o seguinte: eu tô vendo aqui que o senhor comprovou a renda, mas o senhor tem certeza que o senhor tem condições de bancar a filha do senhor por 15 dias no nosso país, nos Estados Unidos? É mole? Era pré-requisito para dizer sim e assinar o visto, autorizando a entrada da minha filha ao país para ver o Mickey, o Pateta, etc., por 15 dias. Agora, eu via pessoas lá de dentro chorando, porque colocaram toda a sua energia naquela coisa como se fosse assim, o oásis, o país do oásis, e estava sendo negado. Porque se eles percebessem que a pessoa estava indo para uma possível atividade, né, remunerada muitas vezes, e que pudesse ficar escondido lá e não voltar, se eles percebessem, e aí a fila era enorme, eu fui no verão, você imagina, eu fui para conseguir o visto no verão. Eles negavam, as pessoas saíam de lá chorando. Então é uma relação muito cruel. Aí eu falei assim, gente, bem fiz eu que nunca fui lá, não perdi nada, né? Não perdi nada. É um tratamento horrível. Depois eu tive que voltar 2, 3 meses depois para buscar o passaporte. A gente sai do interior do estado, chega lá, eles não avisam o horário que vão coisa, então chega lá e fala assim, o pessoal da minha altura, tá? Da nossa altura, né? Os guardas lá do consulado, tudo 2 metros, 1,90 m, 2 metros, 2,10 metros, aquele pessoal tudo grandão, assim. Consulado não entrega o passaporte só depois das 14 horas. E aí você ficava ali, fiquei eu mais de 2 horas sentado num bar ali esperando, porque eles são metódicos, entendeu? Eles não fazem nada para facilitar as pessoas que vão derramar, entre aspas, dinheiro no país deles. Não tem nada para agradar, entendeu? E tudo, aí você entra, revista, tudo de novo, fila, celular na lojinha, porque você não entra com o celular. Aí você vai tomando ranço. Eu falei, bem fiz eu que não fui para os Estados Unidos, entendeu? Não vale a pena, entendeu? A minha prioridade não era essa. E eu não errei, né? Eu podia estar lamentando, por que eu não fui? Né? Pegando um gancho do que você falou no começo do que você estava contando, da questão de você ter que vivenciar uma situação para você poder dar sentido a isso, e aí você deu aí o significado, né? Poxa, ainda bem que eu não fui, porque eu vivenciei isso. Uma coisa que acontece muito olhando para a educação financeira é que a gente, no nosso país, no Brasil, né? A gente ainda tem, não só no Brasil, mas mais no Brasil, a gente ainda tem esse quadro de que a pessoa só vai olhar para a vida financeira dela quando ela vivencia uma situação financeira ruim. Então, ou ela vai ficar endividada, ou ela vai ter uma situação de... Só na desgraça, né? Algum imprevisto que aconteceu que ela não estava preparada, não tinha uma reserva, e a partir daí ela vai buscar. Graças a Deus eu não tive que passar por isso, mas eu entendo quando as pessoas passam por essa situação e aí acordam, porque a gente tem essa cultura, né, de que a gente precisa primeiro experimentar. A gente ouve os nossos pais falando a criança só aprende se botar a mão na tomada. Tem que sentir a dor para aprender. Só que o meu papel como educador financeiro é mostrar para as pessoas que elas não precisam chegar nesse ponto.
não precisa chegar no ponto de você estar endividado, sem esperança de futuro, colocando a sua família em uma situação muito ruim financeiramente, para que você possa se reerguer ou buscar conhecimento que vai te ajudar com isso. Então, existe um caminho para você poder ter uma vida financeira saudável, sim, e a gente tem essa cultura, infelizmente. Então, às vezes a pessoa precisa parar para poder, precisa passar por uma situação ruim para poder ela buscar esse conhecimento. E aí, uma coisa que é interessante, quando eu estava falando ali sobre as nossas prioridades, né? O que acontece, para poder ficar um pouco mais explicado para o pessoal que está em casa, eu estava lendo num comentário ali, alguém falou que o meu pai sempre cuidou, esse daí, ó, meu pai, mesmo tendo boa aposentadoria, ele é muito seguro, e a minha mãe fazia administração. A Luana tá falando, né? Que bom, Luana, que você tinha essas referências, porque, assim, esse não é o comum. Não é o padrão. Não é o padrão. A maioria das vezes a gente não tem boas referências, como a gente falou, a questão da educação financeira, os nossos pais não sabiam, faziam do jeito que eles sabiam. E aí, o jeito que eles sabiam ainda não é o suficiente para a gente ter uma vida financeira equilibrada e saudável. E aí, a partir disso, eu vou criando a minha forma de lidar com as minhas questões financeiras. E aí eu quero puxar uma fala, tirando essa parte técnica, porque a parte técnica, você tem ali 20% só de aprendizado na educação financeira. Isso é interessante. 80% é comportamental. E comportamento... A parte de números em si, mais, menos... 20%. Educação financeira é 20% técnico, planilha, fazer orçamento, fazer conta, e 80% comportamento. Como que eu entendo como que o dinheiro funciona, qual o significado que eu dei, como que eu aprendi a lidar, qual é a sensação que ele causa em mim. Tem gente que... Eu tive clientes que não queriam abrir extrato bancário, porque já sabiam o que ia chegar lá. Aí o que a pessoa vai fazendo? Ela vai empurrando... Assim, a gente vai fazendo assim, uma hora eu vou resolver isso. E ela ia protelando e a bola de neve ia piorando. Juro. Então, o que é legal a gente começar a entender? Tudo parte da onde vem tudo isso? Tudo parte de 3 coisas. O que você vê, o que você ouve, o que você sente sobre dinheiro. Então, as situações financeiras que você foi vivenciando, elas vão trazer, a partir desses 3 pontos, as suas verdades sobre dinheiro. A gente falou no carro também, em algum momento você falou sobre... Ai, meu Deus, você falou sobre as experiências que você a experiência que a gente vai tendo, e as crenças que a gente vai construindo vai de acordo com o que a gente vai vivenciando. O aprendizado, que você estava contando um aprendizado que foi traumático, eu até brinquei com isso, né? A gente só tem 2 formas de aprender uma coisa: com amor ou com a dor. Isso é para tudo, né? Então, pensa nas experiências, só uma pessoa pensar nas experiências que ela teve em relação ao dinheiro. Se ela teve experiências boas, você pode olhar o resultado financeiro na vida dela hoje. A probabilidade de ela ter uma vida financeira melhor hoje é grande. Agora, se ela teve ali, por exemplo, muita discussão, os pais brigando sobre dinheiro na frente delas, porque quando você é criança, tudo você acredita que é culpa sua. Então, pensa os seus pais brigando sobre dinheiro na sua frente. Você automaticamente associa isso a você. Puxa, eu sou culpado, talvez seja por mim. E aí você começa a crescer e você não teve nenhum método ou nenhuma estrutura para você poder validar as suas verdades. Só que a verdade que você carrega é de medo. O dinheiro vai dando esse significado, vai tendo esse significado para você de medo, de insegurança, de frustração. E aí, quando você cresce, você vira um adulto que tem medo de usar o dinheiro, tem medo de fazer mais dinheiro. Então, assim, são diversas formas que você vai atrelando a sua verdade ao dinheiro. Porque uma crença é isso, né? Agora, a escola, ela pode, por exemplo, desde o Fundamental 1, e acredito que muitas escolas já tenham esse trabalho, né, aqui no Brasil, trabalhar situações do dia a dia onde a criança, eu penso, né, por exemplo, o mercadinho, né, você pode com as crianças do Fundamental 1 criar um mercadinho com moeda, com a nota falsa, né, nada verdadeiro, mas enfim, simular. Um é caixa, o outro é consumidor. No outro dia, no outro mês de aula, já faz um planejamento onde trabalham já
trabalhar com os maiorzinhos, sistema bancário, né? E aí um vai ser caixa, o outro vai ser gerente, como é que funciona um TED, como é que funciona um Pix. E essa parte aí falta na educação, né? Se preocupa muito em conteúdo, mas falta esse ensinamento para a vida. Tô falando mentira? Não. Não fica essa falha em muitas escolas na educação? Então, vamos lá. A questão da educação financeira na escola, né? Eu trabalho na escola ainda com educação física, né? Que é a minha função lá na escola, mas eu já participo de alguns projetos. Tem o projeto Aprender Valor, que eu estou participando lá em São João da Barra, e a gente está começando a movimentar um pouco mais esses projetos de educação financeira na escola, porque o que acontece? Quando a gente, eu não sei se todo mundo tem essa percepção, mas é o que eu percebo quando eu converso com as pessoas e com alguns professores amigos meus. A gente tem a falsa percepção de que a educação financeira ela está diretamente atrelada a números e a parte exata. Poxa, na minha formação, eu tenho 2 especializações como educador financeiro. O que mais tinha de contador lá buscando educação financeira era a maior parte. Você imagina, os contadores, eles mexem com números, mas a Economista, educador, contadores. Mas a questão financeira vai além. Isso, né? Porque como eu falei, não tem a ver com números apenas. O número é a parte final. Então, vamos pensar na escola. Tem uma estrutura que eu gosto de falar, que eu aprendi, que para você trabalhar a educação financeira na escola, você precisa primeiro alinhar as suas atividades da educação financeira com a escola. E se você é pai, aí também serve para pais, né, os pais também usar em casa, com a família. Então você tem que alinhar. Por quê? Quando eu vou falar, por aí, vamos supor que eu faço um mercadinho na escola. Vou lá, dou notas falsas para as crianças, a gente cria uma situação ali. Se a escola não estiver alinhada com essa ideia, isso pode dar um problema na escola. Sim. Porque a gente pode ter várias conotações para isso. Tá incentivando o consumo. Consumo, trabalho infantil, já ouvi essas coisas. Nossa. Então a escola, ela é complicado hoje trabalhar a educação, né? A escola, ela tem que estar alinhada com você, com essa ideia, para que isso consiga andar. Por quê? Porque quando você for ensinar a criança na escola, ela está na escola, mas ela vai para casa. Se a família dela também não está alinhada com isso, também dá problema lá. Porque pensa, quando eu trabalhava com casais, falava com o marido, por exemplo, e ele ia passar para a esposa, dava briga. Falava com a esposa, ela passava para o marido, dava briga. Tem que chamar os dois. Por quê? A gente não pode ignorar que nós, e aí é um processo da educação de uma forma geral, nós levamos as nossas experiências para aquele espaço. Nós como professores e os alunos como alunos. Então isso é uma coisa que tem que ser alinhado. Ninguém chega do zero ali, né? É o primeiro ponto. Você tem que ter um alinhamento de comunicação. O segundo ponto é você ter um processo de repetição. E aí, assim, explicando. Criança aprende com lúdico. E aí, isso eu aprendi com a educação física, assim, foi a parte mais legal, né? Por que a gente ainda tem essa dificuldade de aceitar a educação física na escola como um agente de modificação do comportamento? Porque ela é uma parte que brinca muito. Mas criança aprende brincando. E aí, a brincadeira para a criança é a verdade de aprendizado. Talvez seja a forma mais sensível. Eu entendo que ela tem que ter a parte acadêmica, mas a gente tem que ter esse espaço. Só que a nossa realidade, infelizmente, é que cada vez as crianças estão fazendo cada vez menos movimento. Poxa, se a gente for pegar na educação na base, a educação começa no corpo. Isso é uma fala que se a gente esquecer isso, talvez a gente não consiga daqui a uns anos ensinar mais nada para ninguém. A educação começa no corpo. E a educação financeira também. Então você tem que fazer processos de repetições, atividades que façam ela vivenciar aquilo, mas não adianta você fazer uma vez só. Então, beleza, eu vou criar o mercadinho. Beleza. Só que se eu faço aquilo num mês e depois aquilo se esvai, eu não tenho como reter a informação. Entendi. Perfeito. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que aí é onde eu vejo que é mais falho, tanto na educação financeira em casa, como na educação financeira, até pensando no processo pedagógico de escola, você tem que dar autonomia para a criança, vou dizer assim. Estou falando criança e vai dali para o ensino médio. E aí, paralelo a isso, eu estou falando até de adultos que eu atendo. Porque quando eu falo da criança, eu estou pensando no cliente que vem me buscar. Porque pensa, a gente não pode ignorar o fato de que o adulto, ele é uma criança, ele está representando os hábitos e crenças que ele aprendeu quando criança. Então, se você for parar para pensar hoje na sua vida financeira, e aí, até usando aqui o que você falou, por que você não tomou as decisões que você
deveria ter tomado, vou botar assim, deveria. Porque você tinha as suas referências. Os meus valores. Quando você fala, por exemplo, eu não gosto dos Estados Unidos, eu não gosto de... Você tem as suas referências. Outras pessoas vão gostar e tá tudo bem. Isso não é não existe julgamento nisso. Então a criança, ela precisa ter autonomia. E aí eu vou usar o meu filho como exemplo, que é legal. Eu gosto de contar essa história, é um pouco engraçada assim, mas eu lembro que eu sempre falei pro meu filho, graças a Deus, entendeu desde cedo que não adiantava ele espernear porque ele queria uma coisa. Porque o que nós adultos fazemos quando a gente quer ajudar o filho, ajudar? Puxa, eu cresço um adulto que não teve condições financeiras de atingir algumas coisas, e quando eu chego na minha fase adulta, que eu viro pai ou mãe, eu quero dar tudo pro meu filho que eu não tive. Essa fala, ela é legal, porque você está ali conseguindo colocar uma coisa que é importante para você, mas ela também é muito perigosa. Porque a criança, ela não precisa de facilidade financeira, ela precisa de entendimento sobre o valor do dinheiro. Então você precisa mostrar para ela que nem tudo é possível. Então, eu consegui fazer isso com meu filho desde cedo e aí fui explicando para ele. Meu filho sempre gostou de picolé. Ele é bem engraçado. Gostava de picolé. E aí eu falava com ele, para você comprar picolé, cara, você precisa de dinheiro. Pai, por que é dinheiro, papai? Como é que a gente ganha dinheiro? Como é que a gente ganha? A gente ganha, ninguém ganha nada. Você faz, né? E aí eu expliquei para ele, para você fazer dinheiro, você tem que trocar o que você tem. Ou é um conhecimento, ou é um objeto, ou é alguma coisa que você tem. E a partir dali você é remunerado por isso, você, né, é recompensado por isso. E aí você consegue ter o picolé. E aí nós criamos essa lógica, né? Chegou um tempo, teve um dia que eu estava em casa, que ele chegou em casa chorando. Ele chegou assim, brincando com o choro, papai, eu quero trabalhar. Mas por que, meu filho, você quer trabalhar? Olha a importância do significado que a gente dá. Por que você quer trabalhar, meu filho? Pô, você está muito novinho, você tem 4 anos. Porque eu quero ter dinheiro para comprar picolé. Entende? Sim. Então, a associação... Isso é uma perspectiva que eu tive ali com meu filho, mas aí vou puxar de novo para aquela fala anterior. Imagina quando eu estou brigando com o meu marido ou com a minha esposa na frente do meu filho. E se de algum momento ele entende que isso, ou associa isso a ele, a culpa dele, como que isso na vida dele não vai fazer um impacto muito forte. Então, é entender isso, alinhamento, repetição, tarefas, atividades, eventos, situações e autonomia. Então não adianta eu ficar falando para a criança de vida próspera, que ele pode ser um adulto próspero financeiramente, se no dia a dia eu estou lá falando que aquele aluno não vai ser ninguém na vida, que ele não vai ter nada, que ele não tem jeito mesmo. Ou em casa, não, meu filho, você não consegue. Sabe essas falas? Porque tudo está relacionado à pessoa. E é aqui que a gente se perde na educação financeira, entende? Então, é um erro a gente achar que isso está ligado só à área das exatas. Na verdade, é um tiro no pé. Então, a gente precisa entender. A exata é o que menos tem. E aí, olha só a situação que a gente tem. Eu atendo muitos professores. A maioria dos meus alunos... Eu nem falo cliente, eu falo de alunos, porque como professor eu tenho esse carinho com eles. Porque eu gosto mesmo de ensiná-lo para que eles aprendam e vão. A maioria dos meus alunos, eles são professores, foram professores. Entenda, como que eu vou ensinar algo para um aluno se eu ainda não sei? Eu vou ter que estudar muito, fazer como eu fiz, buscar conhecimento com quem sabe, para poder me apropriar daquilo. Minha vida financeira não precisa ser perfeita, não precisa ter ido para os Estados Unidos. Eu não sou milionário, mas o conhecimento que eu tenho sobre aquele assunto vai salvar a vida de alguém. Então, é isso que eu até carrego essa bandeira no meu discurso, né? Que a educação ela liberta. Porque foi isso que aconteceu comigo. Quando eu falo de liberdade financeira, eu mostro para as pessoas que a liberdade financeira não tem relação nenhuma só com você ter muito dinheiro. A gente falou isso aqui em algum momento. Você saber administrar o que você tem. Se você guarda R$100 hoje e fica em paz com aquilo, porque tem gente que não consegue ver dinheiro parado, você guarda R$100 mil. Entendi. Então é uma questão de você ter o hábito, e o hábito saudável vai transformar. Olha lá, o Josiel já levantou a mão.
A gente vai ter que chamar um outro dia aqui, sabe, Alan? Coloca o seu @, ali pra gente, quem tiver mais interesse em perguntas. Não, antes do sorteio, bota. Ah, você vai botar aí o seu Instagram. O pessoal que quiser fazer perguntas, interagir, saber como é que é esse atendimento que você faz, né? Como é que mentoria mesmo, orientação, né? Como que a pessoa vai fazer uso do seu dinheiro, você dá essas orientações, né? E aí a pessoa pode mandar mensagem para você no Instagram, não é isso? Isso. E aí vocês conversam melhor, marca se é um atendimento por semana, um por mês, não é isso? Isso, então, eu trabalho com mentoria de organização financeira e mentoria de investimento. Ou os dois juntos, cada pessoa precisa. E aí eu faço uma primeira reunião com a pessoa gratuita, que aí eu vou entendendo um diagnóstico ali com ela. Diagnóstico. Isso. Faço um diagnóstico para entender onde ela está e aonde ela quer chegar, e a partir dali a gente vai construindo o caminho junto. A pessoa me acha lá no Instagram com @Alan Ferreira Mentor. Alan Ferreira Mentor. Josiel é especialista, já vai botar o link ali para a pessoa já clicar e já te seguir. Isso. Muito bom. E a partir disso ela vai avançar. Vamos lá. Orientar. Vamos ao sorteio, porque já foi aberta a mão, né? De 5 minutos finais. O sorteio de um kit refeição para 4 pessoas do restaurante do FAD. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser o sorteado. Tá girando a roleta. Lembrando que o sorteio é de acordo com o número de acordo com os comentários. Na verdade, o que é sorteado não é a pessoa, é um dos comentários do bate-papo que sai ali no sistema eletrônico, e o comentário sorteado, a gente vê quem é o dono, né? Quem falou aquela frase, e aí leva o kit para 4 pessoas. Olha o que nós já demos de refeições do FAD esse ano, toda semana, desde fevereiro. Muito bom, eu tive lá no FAD. Muito bom. Desde dia 3, eu acho que 3 de fevereiro, toda semana, programa, você imagina. Legal. Né? Vamos lá. FAD já alimentou muita gente através desse programa. Vamos lá, vamos ver aí. Você imagina, 4 pessoas por semana. FAD. Vai girar a roleta. Vai, começou. Compartilha aí pro pessoal de casa ver. Perceber que o negócio é direitinho, né? Não há tendência. E Marília Vitorino já ganhou uma vez. Ela vai bater em mim, mas eu acho que vai ficar chato, né? Vai, vê outra pessoa. Vamos ver até onde vai isso. Marília, perdão, tá? Mas tem pouco tempo que você comeu lá. Tem umas 3 semanas. Vai de novo. Não podemos também ficar aqui até meia-noite, né? Vamos expulsar a gente aqui da Rádio Aurora. Vamos lá. A gente pode criar essa regra, né? Para quem já foi sorteado, pelo menos recentemente, né? Pelo menos recentemente, né? Se fosse assim, há 3 meses, pode comer de novo. Bota um período. Né? Fica bom. Vamos fazer Vamos lá. Próximo aí. Vamos ver. Tá recarregando. Marília, não vá brigar comigo, tá? Se repetir outra pessoa também, a gente vai fazer a troca, tá? Não é nada pessoal, absolutamente. Nós somos irmãos do coração. Luciana Soares! Opa! Lembra que eu falei da Luciana Soares, que foi a professora, excelente alfabetizadora da Rede Municipal de Campos, e foi a pessoa que mandou a mensagem do dia hoje. Luciana, não precisa nem dar o telefone que ela tem meu número. Manda um oi pra mim pra gente combinar o dia que você vai pegar o kit refeição para 4 pessoas no FAD. E aí você pode comer em casa com mais gente da sua família. Parabéns. Botou palminhas aí? Teve musiquinha? Não, saiu meio... Não deu pra ouvir, não. Preste atenção, tudo bem. Parabéns, Luciana Soares. Manda pra gente, manda pra mim aqui um oi pelo celular e a gente combina um dia. E aí, pessoal, a gente vai encerrando mais uma sessão, né? Mais um programa Educação em Foco. Parabéns, botou palminhas aí? Tem o patrocínio do Sindicato dos Professores, né? É o sindicato que organiza esse programa semanalmente para vocês, professores da rede particular de Campos e São João da Barra. E o patrocínio do restaurante do FAD e do Hortifruti das Palmeiras. As suas considerações finais, meu amigo Alan. Eu de novo quero agradecer. Acho que educação financeira é um assunto que a gente precisa mesmo falar mais sobre isso. Fico à disposição para voltar, para trazer outros assuntos também. Tem muito assunto legal, mas quem quiser, né, ajuda, quem quiser uma orientação, basta acessar o Instagram, já está ali o link. Pode me procurar lá.
que eu mesmo respondo, eu converso com a pessoa, entendo, ajudo. E tô sempre lá distribuindo conteúdo. Ah, tá. No próprio Instagram. Você já faz uns spoilers. Se a pessoa folhear o meu Instagram, ela já consegue já tem achar bastante boas. coisa para começar. Muito bom isso. Estou à disposição para ajudar aí. Muito obrigado, tá? Em nome de toda a diretoria do sindicato. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação. E é isso aí, pessoal. Vamos terminando mais uma edição do Educação em Foco. Semana que vem a gente se encontra. Uma excelente final de noite de segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Um abraço.